A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Quando nós ouvimos essa frase, esse texto bíblico, nós lembramos do Brasil, de Hortolândia, do estado de São Paulo. E na verdade o texto não quer dizer isso, né? Nação são povos. O povo batista é nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja Deus pelo ministério batista na cidade de Hortolândia, no Brasil e no mundo. Esse ministério que tem como referência de ordem e fé a Bíblia Sagrada. Esse ministério que tem por cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é importante isso. Como nós temos visto donos de igrejas. Um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo pregado nos quatro cantos do mundo. E a nação batista, o mundo inteiro, tem conservado essa consciência, essa sabedoria que vem de Deus, de andar na presença do Senhor, se alimentando dessa comida maravilhosa e dessa bebida maravilhosa, que são as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos pensar no Salmo 78, continuar o exame da palavra de Deus. Está sendo feito esse exame em sequência. Então, quarta-feira passada, nós tivemos o Salmo 77 e hoje o Salmo 78. Louvado seja Deus por isso. E o Salmo 78, ele foi escrito por um homem, né, conhecido por Asaf. E nós conhecemos esse homem como músico, mas ele não era só músico, porque ele foi separado por Davi, né? Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, ele foi separado pelo rei Davi. O próprio rei Davi separou ele para liderar, para ser líder. Então ele falava também, não só tocava, né, mas falava em nome do Senhor. Naquela época se chamava vidente, né? Ele trazia a palavra de Deus para a congregação. E o Salmo 78 acontece isso. Asaf, esse levita, família levita, né, inspirado pelo Espírito de Deus, ele olha para o mundo que ele vivia na época, olha para a nação, que são as pessoas, né, e inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve o Salmo 78. E nós vamos ler alguns versículos do Salmo 78. Nós não vamos ler todo o Salmo 78, até porque essa é uma palavra que vem nos abençoar de várias maneiras, mas também como um incentivo para o estudo, para o exame desta palavra como um todo, para o retorno da escola bíblica dominical, né? Então nós vamos trabalhar com um cunho pedagógico, para que a igreja, estou chamando a igreja para o exame, para o estudo, para a compreensão do que está escrito, até porque nós temos hoje esse livro sagrado em nossas mãos, só que ele foi escrito originalmente em outro idioma, né? E o pastor João Ferreira de Almeida, que trabalhou na Índia e em muitos outros países, na Polônia, foi padre e depois se converteu ao cristianismo verdadeiro e traduziu 80% desse livro maravilhoso. Depois, com a colaboração de outros, foi concluída a tradução, que as igrejas batistas
trabalha, usa, estuda, examina a tradução de João Ferreira de Almeida, um homem muito culto, sabia muito hebraico, né? Aramaico, conhecia a cultura do judeu e traduziu para nós essa maravilha de palavra, né? Então, eu quero que você deixe sob a mesa aí do seu lado, não fisicamente, mas mentalmente, essa orientação. Nós temos aqui uma palavra transliterada, né, do hebraico, do grego, para nós, traduzida por João Ferreira de Almeida, sim, muito boa tradução, né? Não só ele traduziu, mas vários, né? E temos aqui escrita a tradução, está aqui escrita nesse livro. Mas, e a interpretação? A tradução, né, é um trabalho muito, né, exaustivo. Traduzir não é fácil, principalmente essas línguas que são muito complicadas, né, como o hebraico, o aramanto, né? Foi traduzido esse livro, né? E quem vai interpretar para nós? Porque é muito diferente traduzir e interpretar. Existe uma diferença de 100%. Então o Espírito de Deus, né, ele ajuda aquele que se dedica ao exame, ao estudo, à obediência, à oração, ao jejum, ao amor à palavra. Ele auxilia nessa compreensão, né? E essa palavra que foi escrita no passado e fala do passado de um povo, ela passa a ser viva no nosso entendimento a partir do momento, né, que ela não é só apenas traduzida, mas interpretada por cada um de nós. Pode fazer isso, não precisa ser um pastor, como eu não sou, né, mas sou um estudioso, eu oro para ler, eu peço a Deus para que Ele clareie. Tem palavras aqui difíceis, textos difíceis. Nós vamos ler texto agora que eu não vivi, eu não estava lá, né? Mas esse homem de Deus, Asaf, levita do Senhor, né, líder da comunidade, da nação escolhida, né, usado pelo Espírito de Deus, ele olha para o povo e, indignado, começa a escrever, a falar para o povo, né? Isso tudo foi escrito e aconteceu. Vamos lá? Salmo 78 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Eu paro aqui já dava para pregar 40 minutos com toda tranquilidade. Espera aí, essa palavra foi falada já, essa lei já foi dita quando Asaf fala isso para o povo, né? Mas quando que essa palavra foi dita? Quando que essa lei, né? Meu povo, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Quando foi isso? Né? Nós estudamos o Antigo Testamento. Quando Asaf fala isso e é escrito isso, né? Já se fazia em muitos anos, séculos, que as leis tinham sido escritas pelo dedo de Deus. Já existia lei, já existia a transgressão, porque sem a transgressão, sem a lei não tem transgressão. E ele aqui está falando de transgressão. Ele está falando, olha, vocês precisam dar ouvido às minhas leis. É uma cobrança. Por que essa cobrança? Porque isso não estava acontecendo. E ele prossegue: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Coisas que aconteceram na antiguidade e o povo tinha esquecido. O povo de Deus. Coisas
coisa que fazia 800 anos, mas os pais falavam, os avós falavam, mas o povo não estava nem aí, não ligava. Até aqui nós estamos vendo, sabe o que? Tradução. João Ferreira deu medo, é tradução, está traduzido até aqui. Eu ainda não interpretei. Vamos lá, 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Então o que é que Asaf fala para o povo? Olha, nós ouvimos o que Deus falou. Nossos pais falaram. E nós temos ciência de tudo o que aconteceu. Olha só. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Asaf chama a nação. Ele não está falando só para os músicos da congregação, ele está falando para a nação, para o povo batista. Olha eu interpretando. Porque eu leio a tradução quando eu falo, Asaf estava falando para o povo de Israel. Aí eu interpreto, ele está falando para o povo batista, nação batista, para mim e para você, nessa noite. E ele diz, olha, ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Aí ele diz no 6, para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, ou seja, não fosse esquecido. Todas aquelas maravilhas que foi feita no Egito, aquilo tudo foi escrito, foi anotado, o povo sabia, era fato na vida dele, assim como nós temos a história do Brasil, essa história é a história daquele povo, isso aconteceu, não é um conto, não é história, é história da humanidade, é riquíssima essas informações. E ele diz assim, para que foi feito isso? Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Foi para isso que Deus falou, foi por isso que Deus abriu o mar vermelho, foi por isso que veio as pragas, foi por isso que Deus fechou o coração de Faraó, para que acontecessem fatos marcantes. Aqueles fatos deviam ser tão fortes a ponto de não serem esquecidos, mas a nação batista, a nação escolhida, esqueceu. E quando esse homem de Deus, esse vidente, como era chamado na época, porque ele trazia a palavra de Deus para a congregação, ele olha para a congregação e ele vê muito crente e pouco de Deus. E ele, como líder e sacerdote que era, porque era levita e era ministro de louvor, e profeta, porque lá em 1 Crônicas nós vemos Davi separar ele para o ministério de falar. Ele, movido pelo Espírito de Deus, ele sente isso. Olha, peraí, mas a vida com Deus é linha, é uma linha ou é um ponto? Porque quem, pastor Everaldo, estudou geometria, que é desenhista, quem não sabe, fique sabendo, o pastor Everaldo é desenhista de profissão, viu? Sabe muito bem, quem estudou geometria básica, sabe o que é linha? O deslocamento de um ponto. Uma linha, ela passa a ser linha quando você faz um ponto no papel e corre o lápis. Chama linha, deslocamento de um ponto. Asaf olhava para o povo de Deus, para a nação santa, via pontos, mas não via linha. Muito crente, pouco Deus. Então, qual era o recurso que ele tinha? Voltar lá e falar, olha, vocês não lembram
do que os nossos pais falaram. Eles viveram isso. Eles viram a água se transformar em sangue. Meu avô falava, o senhor não falava? Falava. Naquela época, irmão, os crentes não mentiam. Então os pais traziam para os filhos falavam para os filhos. Viu o que ele falou aqui no 5? Que os nossos pais falaram para nós, e nós devemos falar para os nossos filhos. É lei isso. Não tem como fugir. Quem não fizer isso está em pecado. E como que foi feito isso pelos nossos avós, pelos nossos pais? E hoje nós vivemos dessa forma. Esquecemos de Deus. Era isso que estava acontecendo. Então, ele segue, fala do Egito, das maravilhas que Deus fez, né? De dia, olha, verso 14, de dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo, fendeu as penhas, que é pedra, né? No deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Muita água. Nossos pais viram isso, e vocês esqueceram. Então, vivendo sem Deus, sem linha, sem caminho, como que pode uma coisa dessa? Vou lendo e vou dando aquele estoquinho de interpretação, para que você, quando você ler, você interprete também, olhando para você mesmo, não é para os outros que a gente interpreta. A gente interpreta olhando para nós mesmos. Então, quando eu leio esse texto e Asaf fala comigo, o Espírito de Deus se dirige a mim, eu lembro, peraí, será que eu esqueci de quando Deus me tirou da dependência de tudo que não presta? Será que eu esqueci nessa quarta-feira? E andei fora da linha? Será que está acontecendo isso comigo? Ou eu interpretando? A gente interpreta, não é assim. É assim. É assim que interpreta. Né? E ele segue falando todo o texto. Né? Vamos dar uma caminhada bem adiante lá. Vamos lá no... Leia aí, versículo 23, Salmo 78, 23. Olha o que está traduzido. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre ela o maná, para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Isso aconteceu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Isso aconteceu lá no deserto. Ele está lembrando o povo. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul como a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas, como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Era isso que o povo queria, comer carne lá no deserto. Deus falou, eu vou mandar. E comeram a carne. Asaf, o salmista, está relembrando ao povo que esse feito foi esquecido. Da mesma forma, agora eu vou traduzir. Você presta atenção, que muitos de nós que viram esse terreno aqui cheio de buraco, era um barrão vermelho aqui, tinha uma poça de lama, tudo, chegou o pastor aqui e falou, vamos construir uma igreja batista aqui, vai ser uma igreja grande, e vai ser assim, assim, um terreno só não dá, compra 2. Teve irmão aqui que viu isso, e esqueceu, nem aquele não vem. Não está mais no ministério, saiu, sumiu, ninguém sabe. Não é só um não, muitos.
Vou traduzir o que ele escreveu, olha só, traduzindo para a nossa história. Muitos de nós viu Deus preparar emprego para tanta gente aqui. Asaf está falando isso. Quantas conversões nós vimos aqui, quantos batismos? Falando aí, né? Tudo feito de Deus. Para nós, às vezes, parece pequeno um batismo, é uma conversão, mas não é. A gente quer saber, lembrar do mar que abriu, a água que virou sangue, né? Não, milagre é milagre. E nós esquecemos. Quantas vezes eu esqueço? Eu esqueço, irmão, no meu dia a dia, né? Na minha oração, né? Eu preciso ler o Salmo 78 e lembrar, é Asaf, pelo Espírito de Deus, está falando comigo. Quando eu leio a tradução, eu interpreto. E essa palavra passa a ser viva na minha vida e ter utilidade, ser útil, e faz eu mudar. Quando eu interpreto para mim, não é quando eu interpreto para os outros. O que estava acontecendo com esse povo, separado por Deus, né, está acontecendo comigo hoje. Será que se o pastor falar, ó, Jonas, é o seguinte, eu vou cortar seu microfone, você não pode mais pegar o microfone aqui. Outra coisa, você não vai ensinar mais na escola bíblica, não. Se você quiser, você vai fazer aquilo lá, ó, e dali você já volta para trás, nem passa. Será que eu vim aqui? Será que eu ia vir no culto? Será que eu ia trazer minha família? Será que eu ia dizimar aqui? Se me tirassem o microfone, a escola bíblica, a moral de ser chamado de diácono, que aqui não tem diácono instituído, mas moralmente tem. Eu louvo a Deus por isso. Né? Dizer, ah, não, sai, você não. Será que eu ia mudar de igreja? Isso estava acontecendo. Esse povo era zeloso. Todos nós sabemos disso. Nacionalista, eles dão a vida pela nação, pelo país. Eles são assim, o povo judeu. Eles oram 5, 6 vezes por dia. Onde o judeu tiver, da meio-dia, ele se ajoelha, ele para o carro no meio da rua, abre a porta e ora. E Asaf olhava para aquele povo e falava, esse povo faz isso sem Deus. Muito crente, pouco Deus. E a gente interpreta, como é que eu sou? Sou muito crente? Quanto de Deus tem em mim? Do Deus da Bíblia. E ele prossegue nessa fala, nessa linguagem maravilhosa, inspirada pelo Espírito de Deus, e fala de todos aqueles feitos. Você vai ver, são 72 versículos, isso. Quando chega no versículo 65, que ele fala, relembra, fala o que ele precisa falar, não é o que ele quer falar, porque nós não podemos falar o que nós queremos falar, principalmente quando sobe essa escada, principalmente quando você está com o microfone na mão, se dirigindo à noiva do céu. Nós não podemos falar o que nós queremos. E quando ele chega no versículo 65, vamos ler o 64 aí na sua Bíblia. Ele fala de todos aqueles feitos, depois ele fala dos castigos que vieram, o cativeiro da Babilônia, devido ao pecado, cativeiro pelo qual eu também passei, estou interpretando para mim, também passei na Babilônia. Aí ele diz assim no 65, então, e esse então faz toda a diferença, na tradução e na interpretação, na minha vida e na sua vida, e na vida de todo aquele que crê. Esse então é a diferença do Salmo 78, uma das menores palavras. Aí você vê aí que ele fala, então, vírgula, ele entra no outro assunto, outra pauta, outro pensamento, né? E traduzido
do hebraico para o português, para o inglês, do inglês para o português, nós vemos agora a figura de Davi. Você vai ver aí, ele vai falar de Davi, olha só. 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, adversários do povo de Israel, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, que é Jerusalém. E 69, edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. 70, versículo 70, também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Foi assim que Davi fez. Davi foi separado por Deus para pastorear o povo de Deus. Ele não era rei porque tinha coroa. Davi, ele amava a nação de Israel e pastoreava, era rei e pastor. Ele cuidava daquele povo, né? Tipifica Jesus. Quando eu interpreto, tipifica Jesus. Quando eu estou traduzindo, lendo a tradução, Davi foi separado por Deus, né? Deu prioridade a Judá, que é a tribo de onde Jesus vem, né? E foi separado por Deus para cuidar do povo, né? E trouxe para apacentar a Jacó, que era aquele homem pecador, eu no caso, a Jacó. Aí ele diz, seu povo, e a Israel, que é o Jacó depois de convertido, que é a mesma pessoa, Jacó e Israel, só que Jacó na época que ele era pecador. Quando Deus converte o coração dele ao amor, ele passa a ser chamado príncipe do Senhor, que é Israel. Aí diz assim a tradução: assim os apacentou, ou cuidou das ovelhas segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Pela tradução, Davi, passado. E pela interpretação, Jesus Cristo na nossa vida, hoje, aqui e agora. Quando eu interpreto a palavra, passa a ser viva, e não só viva, mas eficaz. Transforma a vida, transforma o pensamento, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que jogava o lixo embaixo do tapete não faz mais isso, né? E etc, 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 né? Sobre esse assunto lindo, maravilhoso, nós lemos pouco versículo, até porque era intenção minha mesmo, né? Convidar você para o retorno das escolas bíblicas dominical, né? É assim que nós trabalhamos na escola, incentivando a leitura, a compreensão, porque não é só saber ler e escrever, né? Mas ler a tradução e interpretar, primeiramente para a sua vida. Quando você for convidado pelo seu líder espiritual, você aplicar na vida da congregação. Pastor Everaldo, muito obrigado pela confiança, e louvado seja Deus por essa noite maravilhosa que Asaf, movido pelo Espírito de Deus, tocou em nossos corações, né? De várias formas, mas ficou bem marcante a ideia de vir à escola bíblica dominical,
e aprender de Deus, para que a gente deixe de ser ponto, passe a ser linha. Amém, irmão? Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.